Hoje a ideia aqui é falar um pouquinho só, sem muito detalhe técnico, né? Mas é basicamente, eu vou falar um pouco hoje, não somente sobre dia a dia de analista, etc., mas uma coisa um pouco prática aí, importante. Boa noite, pessoal. Boa noite, Robson, Lucas. Bom, vamos começar já aí para respeitar o tempo de vocês, mas assim, hoje a ideia não tem nenhum roteiro muito formal, mas a ideia eu queria falar para vocês um pouco sobre uma coisa super importante, né, quando você é analista e quando você está fazendo modelo, e eu vou procurar falar um pouco para vocês sobre como é que eu conecto o raciocínio de quando eu construo um modelo financeiro, sem entrar no detalhe, né, porque para entrar no detalhe tem que estar no Excel, etc. E como que eu conecto isso com o raciocínio de se os números que estão no modelo fazem sentido, né? E aí eu disse agora há pouco, eu não sei se quem chegou a olhar, eu coloquei no Stories que eu ia falar um pouco dos drivers de valor das empresas e dos negócios em geral, e o que faz, né? O que realmente... Drivers de valor quer dizer o seguinte, quais são as alavancas que você mexe que impactam o fluxo de caixa, que no final do dia é o que faz a empresa valer mais ou menos no mercado, né? Então, assim, a geração de valor, ela tem umas alavancas específicas que quando a gente está fazendo um modelo financeiro, a gente tem que procurar entender quais são essas alavancas e tentar entender, né? Por isso que o nome aí são drivers de valor. Boa noite aí, galera. Então, assim, o que acontece? Eu vou começar a falando do modelo financeiro, é uma coisa super importante. Quando eu estou modelando uma empresa, e quando eu digo a palavra modelando, eu estou projetando os resultados que ela vai ter para o futuro, né? Conforme eu já falei várias vezes, alguns de vocês aqui, ou todos, estão familiarizados já. Quando eu vou modelar uma empresa, eu modelo o DRE, o balanço patrimonial. O DRE ele dá uma ótica da rentabilidade e é uma coisa que mostra o fluxo de resultado da empresa, não é o fluxo de caixa, é o fluxo de resultado contábil num determinado período. O balanço patrimonial ele me mostra a situação, é uma fotografia num determinado período, qual que é a situação patrimonial de ativos, passivos e patrimônio líquido da empresa, e aí você tem o fluxo de caixa que é uma derivada disso. Então quando você está fazendo o modelo, você está modelando e você está projetando baseado nas características do negócio e no que você tem de informação, você tenta fazer um exercício de adivinhar mesmo, não é adivinhar com técnica e com da melhor maneira possível, mas no fundo você está tentando adivinhar, que você não sabe o que vai acontecer no futuro. Então o nome disso é projeção. E aí você faz essas projeções e você chega ali num valor, você chega ali num fluxo de caixa, que é uma derivada do balanço e do resultado, e você chega, que é uma derivada do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado, você chega ali naquele fluxo de caixa. Só que assim, quando você faz isso, é muito fácil você se perder no número de linhas, porque se você pega um DRE de uma empresa mais complexa e o balanço, são muitas linhas diferentes, linhas de receita, de linhas de produtos, de regiões geográficas, isso na receita. Aí você tem essa complexidade, às vezes vem para o número de linhas de custos, ou a complexidade é simplesmente de entender a dinâmica do negócio específico, que não é uma dinâmica trivial, e por aí vai. Aí você tem, às vezes, outras coisas contábeis que fazem com que a projeção se torne muito complexa. Então, assim, quando eu estou fazendo o modelo financeiro, isso, algum dia eu vou mostrar um pouco disso ao vivo para vocês no Excel. Mas o que acontece? Quando eu estou fazendo o modelo, eu modelo uma empresa, eu projeto os resultados por algum determinado período. Por exemplo, tem empresas que eu modelo por 5 anos. Durante 5 anos eu modelo o futuro dessa empresa, tipo agora, a gente está em 2024, mais para o final do ano já. Eu vou projetar 25, 26, 27, 28, 29, e eu vou fazer uma projeção que eu chamo de projeção explícita, né? Eu vou fazer uma projeção que seja linha a linha, tanto das linhas de DRE, de fluxo e de balanço patrimonial, depois para chegar no fluxo de caixa, que é o número que me interessa no final, que é o que determina o valor, né? O dinheiro no bolso é o que determina o valor das coisas, o valor financeiro pelo menos. Só que o que eu gosto de fazer?
eu vou modelar as linhas muito no detalhe. Todas as linhas que a empresa me mostra, etc., tudo que é importante eu vou modelar detalhado durante 5 anos. Vocês talvez, quem aqui já está acostumado, já fez algum curso de valuation, de modelagem, sabe que o usual é você projetar os resultados por 10 anos num período explícito, que você abre tudo, e depois você tem a tal da perpetuidade, né, que é um valor que você deveria calcular. Você tem uma fórmula, e essa fórmula, quando você usa a fórmula da perpetuidade, você parte do princípio que daquele ponto em diante, os fluxos de caixa vão crescer de uma maneira constante, sempre a mesma taxa de crescimento e sempre com sempre a mesma taxa de crescimento, sempre com o mesmo retorno sobre o capital. Só que o que eu gosto de fazer? Ao invés de projetar a empresa, o negócio, por exemplo, isso depende do negócio, da maturidade que aquela empresa está, mas ao invés de eu fazer um modelo ao invés de eu fazer um modelo por 10 anos e depois fazer a perpetuidade, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, modelar, por exemplo, período 1, que eu vou chamar, um período que eu faço a projeção explícita no detalhe, o máximo de detalhe que eu conseguir nas linhas importantes. Depois eu fecho esses números, eu passo a modelar de uma maneira, é como se eu desse um voo mais do alto, eu paro de olhar a empresa tanto no detalhe e me afasto, e aí eu vou conectar isso com vocês depois um pouco sobre a questão dos drivers de valor. Então assim, eu vou modelar, por exemplo, por 5 anos, e depois eu vou me afastar, vou fazer um voo mais alto e vou começar a modelar em coisas menos detalhadas. Por exemplo, eu modelo no detalhe 5 anos e eu chego lá que a empresa está tendo uma margem de rentabilidade de 20%, tá? Não me importa qual que é a linha de rentabilidade, que eu não quero entrar no detalhe técnico, mas ela está dando uma margem de 20%. Ela está tendo um retorno sobre o capital investido, um giro do ativo, né, para todo o capital que ela tem investido, ela está conseguindo, o capital físico que ela tem investido, ela vai estar tendo um número tanto de vendas. Então assim, eu começo a olhar a coisa mais de longe, faço uma projeção mais simplificada, e o meu ponto de partida é esse primeiro período de projeção explícita, e aí eu modelo de uma forma um pouco bem menos detalhada, e a partir do momento que eu chego no final desse segundo período de projeção, aí que eu começo a modelar para perpetuidade. Eu vou até repetir aqui de novo, porque tem gente que entrou agora. Fala, Lucas, beleza? E é o seguinte, que eu faço? Estou falando aqui que quando eu vou fazer um modelo final, quando eu estou modelando uma empresa, eu, ao invés de fazer o usual aí, que talvez vocês estejam acostumados, que é você modelar o primeiro período, que é o período que a empresa está ainda atingindo um estágio de maturidade, e depois perpetuar esse resultado, usar a fórmula da perpetuidade. Fala, Lucas, beleza, cara? Ao invés de eu fazer isso, eu gosto de modelar em 3 estágios. Primeiro, eu faço explícito, eu modelo tudo detalhado, de acordo com o disclosure que eu tenho, com o que a empresa divulga, com o modelo de negócio e as linhas importantes. Isso é muito mais detalhado. Por exemplo, capital de giro, todas as linhas importantes, além de contas a pagar, receber e todas as outras contas de ativo e passivo de capital de giro, eu vou modelar no detalhe. Só que no fundo, enfim, aí eu modelo no detalhe. Aí no segundo período, eu vou mais de cima, eu dou um voo mais alto e eu começo a raciocinar de uma maneira mais macro sobre aquela empresa. Então eu faço o meu melhor esforço no primeiro período e no detalhe, contas a receber, contas a pagar, quantos dias de contas a pagar, de contas a receber, de estoques, e depois eu passo a modelar mais simplificado, mas seguindo a mesma coisa. Então, por exemplo, o meu EBIT, que é meu lucro operacional, não é o EBITDA, é o EBIT, eu passo a modelar ele baseado na margem EBIT. Só que essa margem EBIT, o meu ponto de partida vai ser o que aconteceu no período 1, que foi detalhado. Essa linha de receita, essa linha de receita, essa linha de custo, essa linha de custo. Pô, faz sentido a empresa ter essa margem EBIT? Acho que faz, e aí depois eu vou conectar por que eu acho que faz. Chegou naquele EBIT. A partir daqui, eu não vou mais modelar no detalhe a linha de receita e de custo para chegar no EBIT. Eu vou passar a modelar por margem. Eu vou falar, olha, a empresa vai crescer essa receita em tantos % ao ano, porque faz sentido, dado a penetração dela no mercado, dado o nível de maturidade daquele mercado, daquele segmento, né? Se for uma coisa muito inovadora,
ela está com nível de penetração alto no mercado, ela vai crescer mais do que uma empresa num negócio mais maduro, né? Uma empresa que vende, sei lá, dá um exemplo bizarro aqui, mas eu já olhei empresa nesse setor lá de fora uma vez, empresa de cemitério, cara. Pô, ela cresce junto com o envelhecimento da população, né? Não tem um crescimento muito forte, né? Em geral, assim, se for uma empresa grande já. E aí, assim, aí no segundo período eu faço essa modelagem mais fechada, margem EBIT, o giro do capital, o giro do ativo, que é o número de, que é a receita dividido pelo ativo, e etc. Então eu vou mais alto. E aí eu chego num período que a empresa, no meu raciocínio que eu estou conduzindo, já atingiu uma maturidade, e aí a partir daquele ponto eu uso a fórmula da perpetuidade. E só para esclarecer, o que eu estou fazendo aqui então? É melhor eu projetar às vezes uma empresa por 5 anos no detalhe, ou 3 anos, e tentando... Boa noite, Luiz, tudo bom? E aí, a partir daquele negócio, eu cheguei num nível que na minha cabeça faz sentido, aqueles níveis de margem e de giro do ativo, etc., que no fundo vão ser os drivers do ROIC da empresa e do crescimento. Aí eu começo a modelar mais simples, como se eu desse uma voada mais longe. Eu saio tanto das árvores e vou para a floresta, vamos dizer assim, passo a olhar mais a floresta e depois eu perpetuo. Só que assim, para conduzir esse raciocínio, que pena que eu não estou no YouTube aqui, que senão eu já abri o Excel para mostrar assim, na tela o que eu estou falando. Mas assim, na hora que eu estou fazendo esse pensamento, e aí talvez venha de novo o exemplo de pets aqui para ter algum exemplo prático, no fundo, quais são os drivers de valor que importam para uma empresa? É o fluxo de caixa livre. Quais são os drivers do fluxo de caixa livre? Você tem a importância do custo de capital, mas assim, coisas que a empresa controla mais do que o custo de capital, que é uma decisão que tem a ver com decisões de financiamento e condições de mercado, é o ROIC e o crescimento. Então, assim, mantidas as demais condições, quanto mais uma empresa crescer e mais ela tiver retorno sobre o capital, mais ela vai gerar fluxo de caixa livre, mais ela vai gerar valor para o acionista, certo? E o que são os drivers, na verdade, o que é o ROIC? O ROIC, eu não quero ficar aqui, não sei se já repararam, mas eu não fico fazendo post de carrossel explicando o que é conceitos aí de contabilidade, etc, porque isso daí, cara, isso aí tem a rodo na internet, tem muita baboseira escrito, mas tem gente escrevendo isso aí certo e tal. Mas o ponto é, o ROIC, ele é, eu não estou entrando aqui no detalhe técnico, tá, pessoal? O ROIC é o EBIT multiplicado por 1 menos, enfim, é o EBIT após impostos do resultado operacional. Então é EBIT vezes 1 menos T, que é a taxa que eu acho que é a taxa operacional no longo prazo, dividido pelo capital investido. O capital investido nada mais é do que o capital, de novo, estou falando de uma maneira simplificada, mas nada mais é do que o capital que está empatado ali na empresa em forma de ativo fixo e em forma de capital circulante, que é o meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Mas enfim, o ROI, então assim, tudo que eu faço na modelagem financeira, ele tem que me ajudar a entender o que está acontecendo com a empresa no ROIC e no crescimento, e se esse crescimento é um crescimento saudável, porque às vezes a empresa tem que fazer um trade-off de vou crescer mais, mas vou abrir mão de rentabilidade, né? Esse aí é um dos grandes dilemas da Apple, por exemplo, que a Apple ela tem sentado em muito caixa, ela é uma empresa que tem muito caixa, faz muito tempo já, é a característica dela, e uma maneira simplista de pensar nisso é assim, cara, ela tem um baita de um desafio, porque o cara que investe dinheiro na Apple, o acionista da Apple, se você comprar ação da Apple, você não está comprando a ação da Apple para receber dividendo, né? É uma empresa que não é uma empresa de utilities, não é uma empresa de saneamento ou de elétricas, que já é um mercado, que é um negócio que já consome pouco capital, que não está crescendo tanto. É uma empresa que você espera que ela inove e que ela te dê resultado. Você não quer que ela te devolva o dinheiro. Você bota uma grana na Taesa de energia elétrica, você tem a base acionária, você tem uma certa expectativa de receber dividendos. Agora, você vai colocar dinheiro numa empresa de tecnologia, tudo bem, a Apple não é uma empresa de tecnologia que está crescendo muito, ela é uma aberração e ela tem um retorno sobre o capital muito bom.
Mas esse produto que eu estou usando aqui para fazer a transmissão para vocês, que é o iPhone, não é fácil ela descobrir um outro produto que seja mais rentável do que o iPhone, por exemplo. Então ela está sempre nesse dilema. Mas voltando, e o que permite a Apple ter um ROIC alto, ter um retorno sobre o capital alto? É o fato de ela ter vantagens competitivas, né? Eu tenho até um cara que eu conheço que é o Aranha, eu nem sei como está o fundo dele hoje, mas uma época aí ele chegou a tá muito bem a performance assim, que é o Aranha, e o fundo é o Moat, né? O que quer dizer Moat? Moat é um termo que é usado por quem é de value investing, né? Caras como cujo maior expoente é o Warren Buffett. E Moat é antigamente nos castelos na Idade Média, os castelos medievais, eles tinham em volta um fosso, né? Que é uma espécie de um lago, e um fosso com água, façam a imagem aí na cabeça de vocês com jacaré, enfim, que é uma barreira a mais para o seu inimigo não invadir o seu castelo. Então, assim, todo negócio, ele deveria buscar um moat. Por quê? Porque é o moat que vai permitir você ter uma vantagem competitiva. E aí, conectando com a questão do modelo, as métricas principais que eu vou olhar, eu fiz um modelo todo detalhado, mas eu tenho que olhar duas linhas, o crescimento e o ROIC. Qual que é o ROIC daquela empresa, o retorno sobre capital? E qual que é o ponto aqui que eu queria falar de vantagem competitiva, driver de valor e o modelo financeiro? O modelo financeiro, não sei se vocês já ouviram a frase, o Excel aceita tudo. Você bota o número lá, aperta um botão e você faz a ação dobrar de preço. Então, por isso que é importante você ter uma parte que você fica focado na planilha, faz o research, etc. Mas depois que você terminar o trabalho, você tem que dar um voo mais de cima e olhar no detalhe e procurar entender por que aquela empresa, tipo, essa empresa está num negócio que não tem diferenciação nenhuma, que qualquer idiota faz, ela está num negócio de paleteria. Aí você vai lá e faz um modelo, ela está dando um ROIC super alto. E não só está dando um ROIC alto, como você mantém aquele ROIC. Você, primeiro ano, segundo ano, estou dando um exemplo, né, caricato aqui, paleteria, mas você está olhando o business, por 10 anos lá para frente, e o ROIC não só se mantém, como aumenta e se mantém na perpetuidade. Cara, não faz muito sentido, porque aquele negócio ele não tem uma barreira à entrada. Qualquer pessoa consegue fazer paleteria. Então, assim, quando você está raciocinando a empresa, a mensagem é, imagina que você está modelando. No curtíssimo prazo, você tem que olhar mais as árvores, os detalhes, no contexto de qual que é a vantagem competitiva, mas quando os anos começam a se passar, a tua projeção deveria ter menos valor, no sentido que é mais difícil você adivinhar o detalhe de cada linha. Só que quando eu estou fazendo um modelo, por exemplo, de uma Pets, eu estou olhando, e é uma empresa que quando ela abriu capital no Brasil só tinha ela de capital aberto, então eu não tenho outras empresas parecidas que estão há mais tempo na bolsa para comparar e tentar raciocinar. Faz sentido essa empresa, faz sentido essa Pets ter esse nível de ROIC que eu estou pondo no meu modelo, sendo que, no Brasil não tem, mas vamos olhar lá nos Estados Unidos. Porra, cara, ao longo do tempo nenhuma empresa conseguiu ter um nível de retorno sobre o capital por muito tempo. Por quê? Porque a dinâmica competitiva do mercado, por alguma razão, não permite com que ela consiga ter margem. Essa é uma das razões pela qual a Americanas, eu não quero aqui ficar falando de empresa que eu nunca cobri, mas essa é uma das razões, talvez, de porque o Ambev tenha gerado absurdo valor ao longo do tempo para os acionistas, e uma Lojas Americanas, de alguma forma, precisou, não é que precisou, né? Usei a expressão completamente errada, mas o management teve um incentivo para fazer fraude. Por que foi fazer fraude? Porque o negócio não dá dinheiro. Então, às vezes, o dono da empresa, eu não estou entrando, nem acompanhei de perto o caso, então não quero ficar palpitando aqui. Mas, assim, uma empresa com resultado de merda, desculpa o palavrão aqui, na bolsa, o management tem ação da empresa, o administrador tem um incentivo, ele precisa ser um mau caráter para fazer uma fraude e um criminoso, mas ele tem um incentivo econômico de querer se desfazer das suas ações, então ele vai fingir e vai, como diz o gringo, lipstick on a pig, né? Tipo, passar batom num porco para passar o porco para alguma outra pessoa, entendeu? Então, assim,
por que as lojas americanas eventualmente têm um ROIC porcaria e a Ambev tem um ROIC muito melhor, pela característica do negócio. Então não é só o Jorge Paulo Lemann e companhia tocarem a empresa com modelo de gestão super bem sucedido. Às vezes o negócio é uma porcaria. Eu quero ver dar uma empresa aérea para os caras tocarem e eles vão eventualmente conseguir ganhar dinheiro, porque é uma empresa que tem o setor aéreo é um setor que tem características muito desafiadoras para ganhar dinheiro, é mais difícil, porque você não consegue criar vantagens competitivas duradouras. E qual que é a lógica aqui? Muito simples. Voltando na questão do moat que eu falei, né, que é outro nome disso é barreira à entrada. E aí eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Tráfico de drogas é um negócio proibido, mas infelizmente é um negócio, porque tem demanda e tem quem esteja disposto a operar nesse mercado negro, que é uma coisa proibida. Porra, como é que o cara defende a vantagem competitiva dele com fuzil? Então por isso que os caras ficam se matando. Os traficantes se matam para um dominar o território do outro, porque embora seja um negócio lucrativo, porque é proibido, pô, você tem várias pessoas dispostas a operar nesse mercado e aí vira uma guerra de preço no limite. Então assim, o cara, ele compra a arma e mete bala no concorrente, basicamente. Beleza, né? Esse exemplo é um exemplo esdrúxulo, mas é uma espécie de vantagem competitiva ilegal. É uma espécie de barreira à entrada ilegal. Outra forma de barreira à entrada. Eu posso ser amigo do rei, eu não, né? Graças a Deus não, mas assim, há empresas que de alguma maneira têm o incentivo de ter relacionamento com agentes públicos para conseguir ter alguma espécie de vantagem. Outro exemplo de vantagem competitiva obtida de maneira desonesta, mas é algo que acontece, e acontece nas empresas grandes em alguma esfera, em algumas empresas grandes, não em todas. Então assim, cara, para você ter um ROIC alto, você precisa ter um moat, você precisa ter barreira à entrada. Porque o que acontece no mercado de ações e no mercado de investimento? Exemplo, você vê que o teu vizinho está fazendo uma paleteria, você vê que o cara está ganhando dinheiro, está tendo margem. O que você vai fazer? Se não tem barreira à entrada, você vai abrir uma paleteria do lado dele, porque naquela região ali tem demanda, você vê que as pessoas compram. E aí o que vai acontecer? Ou você vai roubar a demanda do cara, vai dividir a demanda você e o cara, e provavelmente você, para pegar os clientes dele, você vai baixar teu preço. Isso vai diminuir o teu ROIC. Então quando você está modelando uma empresa, isso é uma coisa legal, tá? Eu falo muito aqui de que ser analista é difícil, e que fazendo direito é um negócio que você consegue ter uma vantagem competitiva, modelando correto, etc. E que é um mercado que você... Porque eu não gosto de enganar, eu não vou ficar enganando vocês, né? Eu vejo algumas pessoas por aí que ficam dizendo que, né, que é um mercado gigante, que está faltando mão de obra pra caramba, e como se fosse moleza. Não, não é moleza. Mas assim, eu falo, né, que o mercado tem coisas duras, tal, mas é muito legal esse trabalho, cara, de você... Além de você entender o que está acontecendo numa empresa e aprender a modelar, é você aprender a raciocinar de uma maneira estratégica e olhando de cima, entendeu? Você está olhando como investidor. Então isso é muito bacana, isso é muito além de só você modelar correto no Excel. Isso envolve também você aprender a raciocinar o economics da empresa e por que ela vai sustentar aquela vantagem competitiva, né? E aí, assim, o que gera vantagem competitiva? Eu já dei o exemplo aqui dos traficas, dos amigos do rei, aí, caras que fazem alguma espécie de conchavo aí com agentes públicos, mas você também tem uma Apple que, eventualmente, através da tecnologia, porque a Apple, o valor dela não está na marca. Hoje está, só que esta marca não foi construída através de marketing, foi construída através de um produto que, durante um tempo, as pessoas demoraram para imitar, e tem uma série de outras coisas que geram vantagens competitivas, né? Por exemplo, economias de escala, poder de barganha. Às vezes eu sou muito grande, exemplo, não sei se é o melhor exemplo, mas eu vou pôr aqui da minha cabeça. A Localiza, ela criou vantagens competitivas durante um tempo. Eu acho que é muito baseado na gestão e na capilaridade da Localiza Seminovos, mas assim, de alguma maneira, ela consegue ter uma vantagem competitiva de escala, porque como ela compra ainda na ordem de grandeza de 100 mil carros por ano,
ela tem um desconto junto às grandes montadoras que permite com que ela, tendo desconto e pagando menos no carro, ela consiga cobrar mais barato dos clientes, então vai ser mais atraente, então torna-se muito difícil para uma empresa menor bater de frente com ela, a não ser se foi o maluco que já tem grana, como o cara da Júlio Simões lá, que é a empresa chamada Simpar, que hoje é dono da Movida, entendeu? Mas assim, é um exemplo, poder de barganha quando você é grande, é um exemplo de coisa que você consegue fazer para criar uma vantagem competitiva. Marca, tecnologia, network effects, né, que é efeito rede, que, por exemplo, por que hoje é muito difícil a gente criar um concorrente para o Instagram? E por que o Facebook comprou o Instagram? Porque quando você tem muita audiência, por mais que alguém aqui ache que tem alguma crítica ao Mark Zuckerberg, eu vejo muita gente todo dia criticando a Meta, tal, com esse negócio agora que está tendo essa discussão de censura. Só que é engraçado, ninguém está criticando a Meta fora da Meta, né? Twitter, mesma coisa, né? Tá dando esse problema aí, mas tá todo mundo lá. Quem é de um lado, quem é a favor do Xandão e contra o Xandão, tá lá no Twitter debatendo. Por quê? Porque é muito difícil eu pegar e sair para uma outra rede, por mais que o produto seja melhor, porque eu vou ter que trazer todos os meus amigos juntos. Então, assim, a economia, o nome disso é efeito rede, network effect. Então, assim, você tem uma série de fatores, e é sobre isso que eu queria falar, que influenciam o ROIC, o retorno sobre o capital, e o crescimento da empresa, e isso daí você faz uma análise qualitativa olhando mais de cima e entendendo a estratégia, né? E uma das coisas que você faz é você procura empresas comparáveis e fala, cara, esse cara aqui, ele tá, de novo, voltando na Pets, esse cara aqui, ele tá se propondo a fazer uma coisa que ninguém lá fora conseguiu. Aí você vai fazer, modelei lá, pô, Pets tá alto, o ROIC tá dando alto, tal, bababá. Puta, meu, não faz sentido. Antes de você ir na reunião com o Portfólio Manager para mandar comprar a ação, que você é espertão e tá achando barata, faz sentido você entender e compará-la com empresas lá de fora, por exemplo, se não tiver outra no Brasil, e aí você tentar entender o que, e aí você falar com a empresa e falar assim, ó, amigão, legal aí, tô vendo aqui que você falou que vai fazer isso, aquilo, mas por que, opa, Sergião, beleza? Mas por que você vai conseguir ter uma vantagem competitiva que ninguém lá fora conseguiu fazer? Aí o cara às vezes tem uma explicação, ele fala, não, eu já sou grande no Brasil, já dominei o mercado, e lá fora é muito mais competitivo, desde o começo teve 10 caras se matando, então por isso que eu vou ter um ROIC melhor. Mas assim, o que eu estou dizendo? É isso, você tem que entender por que aquela empresa ela vai ter um ROIC alto e ninguém vai invadir o mercado dela e vai conseguir roubar o mercado dela ou fazer uma guerra de preço, entendeu? Então assim, na verdade, quando você é analista, fala-se muito em modelo é uma coisa que dá muito trabalho assim, você construir, mas é assim, você tem que olhar a coisa de cima e aí o trabalho se torna bem mais bacana, porque a discussão se torna muito mais estratégica, entendeu? E aí conforme você vai, e aí sempre me perguntam aqui quando você é analista mais sênior, tal, qual é a diferença? A diferença é que um cara mais sênior, eu acho que muitos não têm esse cuidado, mas o modelo dele deveria estar perfeito. Perfeito quer dizer não ter cagada, não tá tudo errado, ter as coisas importantes e capture. O que é um modelo, né? Não um modelo financeiro. O modelo ele é uma representação da realidade, sem ser a realidade. Porque se o modelo for a realidade, ele é muito detalhado e você fica louco. Então, assim, você tem que capturar os elementos importantes da realidade e representá-lo, no caso de modelo financeiro no Excel. E aí, não, eu quero que você fale já, Francisco. Desculpa, o Francisco está perguntando aqui, falando que essas que eu citei aparecem no livro Seven Powers. Já leu ele? Acho que não, cara. Não. Acho que não. Eu meio que... Difícil não lembrar um livro que eu li. Então, assim, basicamente é isso. O cara que é mais sênior, ele tá voando mais de cima e ele vai cobrar o analista mais júnior, vai carregar o piano lá, vai fazer o modelo e ele vai de alguma forma... ele vai de alguma forma ficar tendo essas discussões mais estratégicas e procurar entender o que está acontecendo, né? E aí, só para concluir que eu falei que eu ia falar um pouco de Pets lá. Eu já falei bastante de Pets aqui. Mas assim, a Pets... eu só estou olhando aqui quem está aqui. A Pets é uma empresa que
Qual que era o problema dela? O problema não, qual que era a discussão quando eu estava cobrindo faz um tempo? Ela estava mais no começo, ela tinha um plano de se expandir pelo Brasil inteiro, uma das coisas importantes que ela divulgava era o número de lojas abertas, ela tinha um plano de lojas abertas, ela tem um plano de lojas abertas, só que assim, uma coisa é uma loja que ela tem aqui na JK, aqui na Juscelino Kubitschek, aqui perto, e vendendo produtos da Zidog numa região que tem um poder aquisitivo mais alto, e ela está tendo um determinado ROIC. Aí ela fala, olha, eu vou crescer para o Brasil inteiro, abrir lojas no Brasil inteiro e vou manter meu ROIC. Cara, como é que você vai saber? Você analista, se é uma empresa estabelecida, você tem como olhar o passado e entender, pô, o cara tá realmente crescendo muito, já tá grande e continua mantendo o ROIC. Quando a empresa está mais no começo, perto de onde ela pretende chegar, já te falo, Luiz, o Luiz quer saber sobre... Eu vou deixar as perguntas para o final aqui, já estou quase terminando, e aí vocês perguntam aí, mas qual que era a dúvida? Você não tem como olhar o histórico, ela está começando, ela tem poucas lojas que tem um mix e que tem um perfil, por alguma razão, a região que ela está, ou enfim, ela consegue ter uma margem muito alta, e aí a empresa às vezes fala que vai manter aquela margem. Só que a verdade, e até falando aqui do tal do value investing, né, de você fazer investimento em empresas de velho, o value investing ele tende a atribuir um valor melhor para uma coisa um valor maior. Ele é um cara, não é essa definição de value investing, tá? Ela pode ser mais profunda, mas o value investor raiz, ele não acredita tanto no futuro e no que estão falando para ele que vai acontecer. A empresa já tem que estar provando que entrega, que dá rentabilidade, que gera caixa e que é sólido. É um negócio meio... Talvez vocês vejam aqui o Barsi, né, que é aquele investidor pessoa física, que é meio que isso, entendeu? O cara não fica... fala assim, Bitcoin... Como é que ele fala? Você já viu um Bitcoin? Eu nunca vi, então não vou comprar. Então, assim, às vezes Bitcoin é um puta investimento, não vou entrar nesse mérito aqui, mas o cara não fica se aventurando não, entendeu? Então, assim, realmente você tem que entender o histórico do ROIC e das taxas de crescimento da empresa e depois ter um raciocínio qualitativo de por que ela vai manter. Porque se o seu target price e a sua recomendação de compra, nesse exemplo, ela estiver dizendo que você tem que comprar aquela empresa, ela tem que ter muito, muito bem fundamentado por que aquela empresa vai sustentar um ROIC alto. Porque muitos negócios você, ainda mais no mundo hoje, né, cara, você imagina que essa questão de tecnologia, antes mesmo da questão agora com o AI, então é bizarro, assim. Pô, cara, tem negócios que vão ser dizimados, entendeu? Mas aí é outra discussão, mas assim, pô, você pegar numa planilha e colocar que a empresa vai manter uma vantagem competitiva durante 10 anos, cara, é muito tempo, entendeu? Então, assim, tem muito essa importância e essa conexão aí do quantitativo com o qualitativo, né? Com a modelagem financeira, olhar as árvores, depois olhar a floresta mais de longe num voo mais alto, sabe? E aí aqui vamos ver agora as perguntas. Então, me fala, esse livro Seven Powers eu nunca vi, Francisco, mas deve falar das vantagens competitivas. E aí só falando uma outra coisa aqui, que talvez vocês já estejam acostumados, mas você tem um livro clássico aí, um autor clássico, que é o Porter, né, que é a tal da análise de Porter, que ele identifica as forças. Ele tem alguns livros, tem estratégia competitiva, vantagem competitiva, que ele articula de alguma forma elementos que fazem com que a empresa consiga sustentar vantagens competitivas, né? Então, e ele foi meio que na época aí pioneiro nesse tipo de análise. É uma análise que é usada aí por analista de equity. Se você pegar o conteúdo do CFA Level 2, eles falam disso, mas o fundo é você entender quais são os fatores e o que gera vantagem competitiva. Eu dei alguns exemplos aqui, mas é isso, assim, qual que é o teu poder de barganha, né? Por exemplo, numa discussão, Unilever, que faz produtos de consumo, e, sei lá, Carrefour, quem tem mais poder de barganha? É o Carrefour, que vai pegar a Unilever ou a Nestlé, vai espremer e vai falar, olha, eu só vou comprar se você baixar o preço?
ou é a Nestlé que criou uma vantagem competitiva tão forte que as pessoas querem leite ninho no supermercado. Eu tô inventando aqui da minha cabeça. E, cara, e aí o Carrefour vai ter que comprar pelo preço que tiver que comprar. Então, assim, quem tem mais poder de barganha na hora da negociação, né? Isso é super importante. Vamos lá. Pô, valeu, Edu. Obrigado, cara. Eu realmente, fazendo até compartilhando aí uma angústia com vocês, mas eu sinto, né? E aí eu queria que vocês me falassem, cara, porque o que eu acho? Eu tenho falado muito aqui na câmera, coisas que estão na minha... que na verdade eu nem costumo... nem preparo o roteiro, nem nada do tipo, porque eu tô falando assim, que eu tenho experiência, né? Eu tenho uma certa janela aí nesse mercado, mais de 20 anos aí, e gosto muito disso, então eu falo de uma maneira mais ou menos natural, mas eu quero, já falei pra vocês logo mais aí, começar a fazer de vez em quando lives no YouTube, que aí posso pegar o Excel aí, porque eu acho que é legal, né? Eu não vou pegar e fazer o modelo inteiro, ficar ensinando aqui no... essa ladainha aí de falar que eu vou fazer um valuation inteiro de uma empresa em meia horinha aqui numa live, que isso é uma grande mentira, mas eu acho que dá para pegar elementos aí de modelo ou de coisas quantitativas, coisas que é legal fazer conta junto e mostrar na tela, né? Isso não dá para fazer aqui pelo Insta, mas acho que a ideia é fazer uma live simultânea no Insta e no YouTube mostrar a tela, e no Insta a galera vai vendo no Insta e vai indo pro YouTube. Acho que dá para fazer isso. Mas aguardo aí sugestões. Vamos lá. Luiz Fernando. Fala, Luizão. Quais são os maiores erros que eu já vi analista mais júnior cometeu fazer uma modelagem? Ah, cara, sei lá. Tem muito erro, cara. Eu vou te falar, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo pontual de um cara que é meu colega. Não vou falar o nome dele, não vou falar o setor que ele cobre, não vou falar onde ele trabalha. Mas ele trabalha num banco muito top. E aí eu vou explicar por que ele fez o erro. Talvez fosse um erro que eu mesmo pudesse fazer, para não ficar aqui falando dos outros. Porque você tem sell sides, cara, que às vezes o cara cobre 50 empresas. 50 é exagero. Eu já vi um maluco aí que cobria 50, mas não cobre, né? Cobre igual o nariz dele, se cobrir. Não tem como cobrir. Não tem como, cara. E aí, mas por exemplo... o modelo, falei que eu não vou falar o setor, então eu também não posso falar a empresa, mas ele estava modelando a empresa. E uma coisa muito simples, cara. O que acontece? O resultado operacional de uma empresa, você tem que modelar, grosso modo, as receitas e os custos, vamos dizer. Isso envolve variáveis muito incertas. O preço que você vai vender teu produto, o preço que você vai comprar o seu insumo ou pagar a sua mão de obra. Então, assim, isso envolve uma futurologia que com certeza vai estar errada. A não ser se for um negócio de concessão que é muito estável, muito previsível a receita. Mas, grosso modo, em business que tem uma dinâmica competitiva mais aberta, você não vai conseguir modelar no detalhe. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, então, assim, você pode ter certeza que você vai errar na projeção. E o objetivo da projeção não é cravar. A pessoa se gaba quando crava, etc e tal. Eu já cravei resultado. Mas, cara, o importante do modelo é você... Não é o importante, o mais valoroso é você conseguir ter insights, e eu já falei sobre isso, até certo ponto que o modelo vai ficar tatuado na tua mente, e quando acontecer um movimento rápido de mercado, você vai agir mais rápido, porque às vezes você não vai ter tempo de fazer conta, entendeu? Isso é meio... Eu não sei se vocês conseguem entender, mas você fica muito no modelo. Exemplo. 2007, ó, como já faz tempo que eu sou analista, 7 ou 8, antes de ter a crise de 2008, eu estou dando um exemplo aqui de o valor do modelo, tá? E aquilo que eu já falei, do modelo meio que está na tua cabeça. Eu trabalhava num fundo aí que tinha um cara que era gigante em Uzi Minas, eu já falei isso aqui até. E Uzi Minas é uma empresa que, à época, se eu não me engano, ela tinha uma exposição maior, era uma siderúrgica que tinha uma exposição grande em planos, que é... Enfim, um tipo de aço que era usado mais para a indústria automobilística. Então, vis-à-vis outras empresas siderúrgicas, ela tinha um mix de produto mais focado para o mercado local. Aí, pô, um dia teve alguma notícia que eu não me lembro, antes da crise, tá, de quebrar o Lehman Brothers em 2008, que teve um dia muito estressante no mercado, porque o mercado caiu pra caramba, assim, não teve circuit breaker, mas assim, caiu uns 10%. E aí o nego tava raquetando a Uzi Minas,
Por quê? Porque saiu uma notícia de alguma coisa na China e setor siderúrgico tem muito, o mercado chinês é muito relevante. Só que esse exemplo que eu vou dar não é exatamente assim, mas imagina que a Usiminas ela tivesse exposição somente a Brasil, porque ela só atende a indústria siderúrgica. O cara que olha mais de cima, que olha mais macro lá de fora, o hedge fund, o cara vai raquetar todas as siderúrgicas, ele não vai parar para olhar. Se eu sou analista e eu sei ali qual que é o mix de produto, etc., na hora que eu ver os Minas caindo e olhar, por que caiu? Vou falar, porque saiu tal notícia, cara, eu vou comprar, eu não vou fazer conta. E eventualmente eu não posso comprar o fundo inteiro porque eu posso errar e quebrar o fundo. Mas tem um elemento do modelo que é quase que uma forma de você estudar a empresa e ela começar a ficar dentro da tua cabeça. Por isso que é o mercado de análise não é assim, eu estudei uma empresa, fiz uma conta aqui, decidi e tchau. É uma coisa que é um acompanhamento constante, que você tem que ter uma disciplina e uma rotina de sempre rever seu modelo, etc. E aí ao longo do tempo o modelo vai ficando, você vai ficando um cara que sabe pra caramba, entendeu? É meio que isso. Aí voltando no que eu tô falando, Luiz, que parece que eu me perdi aqui, mas eu só dei uma saída, é assim, o resultado operacional é mais difícil de prever. Para uma empresa, dependendo do perfil, dependendo da composição do resultado financeiro dela, é relativamente simples. Por quê? Porque a empresa tem uma dívida com os bancos e tem algumas debêntures que você sabe, porque é renda fixa, né? Ela está pagando uma dívida para o banco, ela paga tanto de juros, ela tem uma dívida de tanto, paga tantos por cento de juros por mês. Então o resultado financeiro, às vezes, é um elemento que você não pode errar. Não pode errar, porque se matou para acertar o resultado operacional. Você vai errar no financeiro, que é uma coisa que está dada. Não é que está dada, mas você consegue fazer conta e cravar às vezes, entendeu? Então o que acontece? E aí falando do erro que o analista fez, este analista deste banco, que eu não sei se foi o júnior dele que fez o modelo, provavelmente foi, mas ele poderia ter feito esse erro, porque nego às vezes é marreteiro para poder trabalhar rápido. E aí o cara, o que acontece? O resultado financeiro de 2000, eu vou criar um exemplo simples, tá? Porque eu faço um modelo trimestral, eu não faço anual. Mas o meu resultado financeiro hoje de 2024, ele é função, não o resultado financeiro, né? A despesa financeira, porque tem a receita financeira também sobre o caixa que a empresa tem e aplicações. Mas a minha despesa financeira ela é função da média entre a dívida no final de 2023 e final de 2024. Eu não posso fazer o resultado financeiro aplicando uma taxa de juros sobre a fotografia da dívida no final de 2023 só. Por quê? Porque a dívida podia estar em 100, vou inventar aqui, a dívida podia estar em 1 bi em 31 de dezembro de 2023 e ir para 3 bi em 31 de dezembro de 2024. Então, se eu aplicar um percentual, um CDI, por exemplo, em cima do histórico de 2023 só, eu posso estar errando feio. Porque ao longo do ano veio crescendo a dívida, meu resultado financeiro vai piorar. Então, assim, é um negócio que eu poderia cravar, e porque eu fui um preguiçoso, fiz a coisa errada, eu errei. Então, assim, é uma fórmula, não gasta nem o dedo, entendeu? Então, assim, isso é um erro que eu acho grotesco. E esse erro faz o cara falar que a empresa está barata, porque o PI, ainda mais numa época de taxa de juros alta, entendeu? Isso aí eu tô falando aconteceu em 2022. Sim, aí o cara vai lá e fala que a ação tá barata, que o PI tá barato e tá muito mais caro do que ele tá falando, entendeu? Então, assim, isso é um erro grosseiro e evitável. E não dá trabalho, entendeu? Não dá mais trabalho. O cara errou uma fórmula lá e fez uma cagada, entendeu? Obrigado pelo elogio, Edu. Arthur Gomes. Como passar uma análise dessas para o modelo? Então, daqui a pouco eu te conto, daqui uns dias aí, tá? Mas, cara, não, pode ter certeza que tem um jeito de fazer isso, mas basicamente você faz o modelo, tem um jeito que eu acho que é muito importante, cara, porque assim, honestamente, eu já falei que daqui a um tempo, eu tinha dito que era dia 12, eu acho que vai ser dia 19, tá? Eu vou anunciar aí pra vocês e eu vou abrir vagas para um curso. E assim, cara, é muito pouco eu mostrar para vocês o que tá cheio aí na internet, embora seja uma coisa super valorosa, que é fazer um modelo integrado às 3 demonstrações financeiras. Se alguém falar que alguém for vender um curso para vocês, falar que é um diferencial, que ele está ensinando a
um método que integra as três, ele tá falando a baboseira, né? Porque isso aí não é mais que obrigação, cara, é o mínimo, entendeu? Mas assim, passar isso pro modelo, porque assim, uma coisa é eu te ensinar isso, te fazer um curso que eu te ensino a fazer isso, que já é um conhecimento que eu acho que é poderoso, só que você tem que conseguir usar esse conhecimento numa empresa listada, que é o meu objetivo aqui, mas eu poderia facilmente ensinar uma pessoa a modelar uma empresa que é fechada, uma empresa da família, né? Então, assim, até de parentes meus aqui que estão nessa live, eu poderia ensinar, né? Porque isso aí ensinar um empresário a entender o business, porque na verdade, modelo financeiro, o que é uma definição que eu gosto de dar, né? A contabilidade, ela nada mais é do que uma linguagem que permite você, eu estou falando de uma maneira coloquial, assim, mas a contabilidade é uma linguagem que permite você colocar no papel, em relatórios, a visão agregada dos negócios e através daquilo, do entendimento da leitura dessa linguagem, você conseguir entender o que está acontecendo. E finanças, é uma definição minha, tá? Mas é uma forma de definir finanças, é a leitura desta linguagem, chamada contabilidade, para tomar decisão. Seja decidir se você vai comprar uma ação, seja você sendo um CFO decidindo se você vai investir nesta máquina ou naquele funcionário, e etc e tal. Então, assim, finanças e contabilidade. Mas voltando aqui, então, como passar essa análise para o modelo? É indo num determinado nível de detalhe, pegando e entendendo isso com cases práticos. Para mim, o que é importante aí, eu considero que é uma coisa até, não vou dizer que é segredo meu, mas assim, eu tenho uma forma de arquitetar o meu modelo que eu acho que facilita você passar uma análise dessas para o modelo, entendeu, Arthur? Porque, cara, é isso, basicamente. Você tem que ter experiência. Eu já quebrei muito a cabeça, porque o que acontece no mercado financeiro é que não vou ficar entrando no detalhe disso aqui, porque isso aqui enfim, até uma coisa que eu uso, não quero passar para qualquer pessoa. Vocês não são qualquer pessoa, mas assim, eu não vou ficar falando isso aqui no Instagram e no YouTube, o pulo do gato de algumas coisas, mas eu só posso adiantar para vocês que a arquitetura do modelo, a maneira como se organiza, na minha cabeça é underrated, né, que é o que o americano chama de underrated. Ele é menosprezado e é muito importante, porque no fundo, a maneira como você arquiteta, como você organiza, para não usar a palavra arquiteta, o seu modelo, e como você põe os dados, etc., pode te dar uma velocidade muito maior, e nesse mercado, velocidade vale dinheiro. É isso, entendeu? É isso daí. No fundo, isso para mim é mais importante do que você aprender a fazer o modelo, entendeu? Só aprender a fazer o modelo. Então é isso, Arthur. Se quiser, a gente se fala aí. Por enquanto não estou vendendo nada, mas tem muita gente me pedindo. Deixa eu ver aqui. Pô, cara, peraí. Pô, obrigado, cara. A galera tá fazendo uns elogios aí. Vou ficar com o ego inflado, hein? Tô brincando. Isso daí é uma cagada, ficar com o ego inflado. Falei brincando, porque isso daí é uma outra coisa super importante, né? Você manter sempre assim, procurar melhorar. Conforme eu falei pra vocês aí do jiu-jitsu, né? As vantagens do jiu-jitsu. Fiz uma live meio diferente esses dias. Quando você faz jiu-jitsu, você fica com o ego direitinho. Você bate eu bato num cara mais velho da minha idade, aí o dia seguinte eu sou atropelado por um moleque, e aí você fica com o ego mais assim, mais nivelado, vamos dizer assim. De qualquer maneira é legal ouvir aí que agrega um pouco às vezes. Obrigado, Edu. Antônio Machado. O que acha de modelar o custo de equity lá no exterior para depois trazer para o cenário do Brasil? Cara, a maneira... sim, eu não vou ficar aqui falando muito de teoria de como de calcular os parâmetros para você calcular o WACC ou o Cost of Equity, mas usualmente você pode calcular o Cost of Equity e colocar alguma espécie de prêmio, né? Você tem técnicas que você faz o build-up, você constrói e você aumenta o prêmio de risco aqui para transpor do mercado de fora para cá. Mas
usualmente você usa o Equity Risk Premium entre 5% e 6%, e você usa o beta, eventualmente você pode pegar o beta lá de fora, né? Isso é muito comum, né? Você tem aquela planilha até do Damodaran, porque aqui você não tem... porque assim, o que acontece, Antônio? Eu tô meio gaguejando aqui, mas é o seguinte, um dos parâmetros super importantes do Cost of Equity é o Risk Free Rate mais o Equity Risk Premium, que é o prêmio, né, de histórico que as ações costumam ter de retorno acima do investimento em renda fixa. E aí você tem que ponderar, você tem que aplicar o beta, que é o quanto cada ação se movimenta em relação ao índice. E às vezes você não tem dados para fazer isso no Brasil, e dependendo do setor que você tiver, você vai usar o beta do Damodaran, entendeu? Então assim, acho que é válido se você está me perguntando do beta, né, que é um parâmetro que aqui às vezes é difícil de calcular, nesse exemplo da Pets, né? Tipo, é melhor calcular o beta de empresas listadas lá fora do que pegar a Pets. Eu vou comparar com o que aqui? Com ela mesma, né? Porque normalmente é bom você pegar um beta setorial. Você pega o beta de várias empresas, desalavanca eles e realavanca ele na estrutura de capital da Pets. Não pego e calculo o beta da Pets sozinho, né? Porque eu quero pegar o beta daquele setor, daquele tipo de empresa, e não exatamente daquela empresa. Vê se faz sentido, Antônio. Francisco Cardio. Escala, Network, Branding, são 3 desses 7. Sim, cara, mas branding não é uma coisa que gera valor. E isso assim, cara, isso daí, quem tem um raciocínio interessante sobre isso, é o Peter Thiel, que é o cara um dos fundadores do PayPal. É um cara que já teve um hedge fund, é um cara super, uma voz aí super importante nos Estados Unidos, é um cara de venture capital, foi o primeiro investidor no Facebook, e talvez muitos de vocês tenham lido já o livro Zero to One, que é um livro que ele fez sobre inovação, etc., e investimento em tecnologia, e tem bons insights aí na minha cabeça para você pensar negócios. Aí ele fala o seguinte, cara, que a Apple, por exemplo, hoje a gente compra por quê? Talvez por marca. Talvez Toyota as pessoas comprem por marca. Talvez a Apple não seja tão melhor que a Samsung, e que a Toyota não seja tão melhor do que do que um outro carro aí asiático. Alguns, né? Mas ela tem talvez um prêmio por marca, mas esse prêmio por marca foi construído através de que num primeiro momento ela de fato tem um produto superior. E aí depois ela perde, o outro cara consegue ter um produto tão bom quanto, e ela passa a ter uma vantagem de marca. Mas a marca não é simplesmente um investimento em marketing, é bom ela ter um bom produto, porque senão você não vai enganar as pessoas, né? Só através de marketing, que é de certa maneira você mudar a superfície sem mudar o que está embaixo, né? Então assim, é meio que isso. E Edu Porto, obrigado, Edu. Tô prometendo essas lives aqui no YouTube, agora eu vou ter que entregar, hein? Agora o Luiz Fernando. Sim, legal. O Luiz está falando que tem um livro do Warren Buffett que chama Warren Buffett em Análise de Balanço, que fala muito sobre vantagens competitivas duráveis, como ele escolheu investir em Coca-Cola ao invés de General Motors. Sim, cara. A verdade é que assim, o nome disso que o Buffett faz é análise fundamentalista de verdade, né? Porque assim, não é que é fácil, qualquer imbecil vai fazer um modelo financeiro bem feito. Não é um skill para qualquer um. O cara no mínimo tem que estar aqui gostando de ouvir esse assunto às 9 da noite da quinta-feira, em vez de estar na balada. Mas, cara, a partir do momento que você chega no nível de senioridade, você domina as ferramentas técnicas, quantitativas, você tem que conseguir analisar empresas e entender as vantagens competitivas. Uma outra coisa que eu acho interessante falar, que vem até esse insight aí, tá nesse livro do... Porque, o que acontece, cara? Muitas vezes eu tenho um insight, eu penso uma coisa, mas é legal quando você vê um cara expondo essa coisa de maneira estruturada. Você fala, pô, o cara, eu pensei a mesma coisa que o cara, né? Então não tô maluco. E uma dessas coisas, cara, que o Peter Thiel fala, é um bom insight que ele tem nesse livro, porque é um insight... Ele é um cara que pensa diferente, assim, meio filosófico, assim, e é um mega ganhador de dinheiro, né, empresarialmente, e o fundo dele que chamava Clarion, que era um hedge fund,
acho que ele ganhou grana uma época e em alguma época tomou um pau também, como acontece no mercado, que é comum, né, cara? Não existe quem só ganha. Talvez o Buffett já tenha ganho mais que a maioria aí. Mas assim, o que ele fala, cara? As empresas, elas tendem a articular que elas têm uma vantagem competitiva que elas não têm. E aí eu não vou ficar horas falando sobre isso, eu vou falar bem rápido, aliás, mas assim, por exemplo, eu estou aqui, eu estou na Faria Lima e aqui eu vou abrir um restaurante de comida do sul do Vietnã. E aí o cara, ele acha, porra, eu sou o único restaurante de comida do sul do Vietnã aqui nessa avenida em São Paulo, então eu tenho uma puta vantagem competitiva, porque eu estou me diferenciando, logo eu vou conseguir ter um ROIC maior do que todo mundo. E a verdade é que isso é uma mentira, você está se auto-enganando, porque na verdade você não tem vantagem competitiva e você não está competindo, você não é o único restaurante, você não é o único restaurante da Faria Lima que tem, que é do... O que importa não é que você é o único restaurante da Faria Lima com comida do sul do Vietnã. Você é o 1000º restaurante que tem naquele bairro. Então você tem uma puta numa concorrência, só que às vezes você se engana e acha que tem uma vantagem competitiva. E a mesma coisa quando você é analista olhando uma empresa na bolsa, a empresa vem com uma cascata lá dizendo que ela tem uma vantagem competitiva e não tem, de verdade não tem. Então assim, você não pode articular a vantagem competitiva como uma narrativa somente, ela tem que de fato ser algo que se reflete na realidade. Onde você enxerga isso? Olhando o ROIC da empresa. Então, por exemplo, outra informação importante, a maioria dos negócios, né, você está andando assim, eu muitas vezes vejo o cara andando assim naquele dia de calor, assim, aí vê aquele boteco cheio de gente ali, fala, o cara tá arrebentando de ganhar dinheiro, né? As pessoas não olham o custo que o cara tem, o que ele tem de processo trabalhista, o quanto de nego que vai lá e tá sem dinheiro, fica pendurado na mesa o dia inteiro, 10 negros pedem uma cerveja lá e deixa a garrafa para ver se vem alguém. Então assim, cara, tem elementos que acontecem na realidade dos negócios que às vezes, você olhando de fora, parece que o negócio ele é muito bom e não é. E a grande realidade é que a grande maioria dos negócios não tem vantagem competitiva. Não tem vantagem competitiva duradoura, embora a maioria tenha uma narrativa para dizer que tem, que é o restaurante com a comida no sul do Vietnã. Eu não sei se ficou claro, mas assim, é super importante, é muito mais importante isso do que qualquer outra coisa, entendeu? Edu Porto. Pô, legal, meu. Olha lá, olha a minha audiência aí. O Edu tá começando num lugar top, como estagiário em Pulp and Paper, em Metals and Mining. E se eu tenho um conselho para performar bem. Puta, Edu, eu não sei se você já viu falando sobre isso, cara. Pô, legal, já Francisco aí já parabenizou o Edu. Cara, é assim, é uma das casas, é um banco de investimento que, ó, a galera tá aplaudindo aí o Edu. Parabéns, cara. Vamos... Pô, se você quiser contar com a minha ajuda até num call aí, você me dá um toque. Porque, cara, é uma puta casa, né? Vai falar o quê, né? É o lugar mais desejado aí durante muito tempo. E é um dos bancos de investimento mais tradicionais aí que tem, mais respeitados, né? E, cara, eu já falei, a principal coisa é um conselho meio não convencional. Faz o que o chefe manda, entendeu? Trabalha duro, chega cedo, vai embora tarde. Que depois fica tudo mais fácil, entendeu? Ainda mais com essa placa aí, né, cara? Essa placa aí você vai ter moral. Só que tenta associar isso a realmente ficar bom e não só viver só de placa, né? Então, assim, conectando o que eu tava falando agora sobre vantagem competitiva, tenta criar uma vantagem verdadeira. Se você tá indo para esse banco e porra, foi contratado ainda aqui como estagiário, é uma puta oportunidade. Na pior das hipóteses, você vai ter esse carimbo aí na testa para dar outros movimentos bons. Então você está largando muito bem. Eu acho que você tem que entender, a primeira coisa é ter uma leitura ali, entender teu chefe, tentar entender bem. Te desejo, eu não conheço a analista desse setor de lá, mas eu te desejo que que o cara seja um cara bacana, entendeu? Porque o mercado tem muita gente bacana também, quer agregar para o crescimento e, cara, se você tiver algum gap técnico, no mínimo compensa com o esforço, entendeu? O que você não pode fazer é corpo mole junto com incompetência. E se você tiver algum gap de competência, desenvolva-o e trabalha duro. E escuta, né? E ó, eu sempre falo, ó, caderninho
canetinha, entendeu? Anota o que o cara tá falando. Se você for muito inteligente, que você deve ser, porque senão você não estaria lá, deve ter uma boa formação e tal, você guarda de cabeça, mas eu acho sempre bom você mostrar que você anota e escuta o cara, e aí vai entregando, cara, e te desejo que logo mais seu chefe receba um bônus porrada e daqui a 2 anos você esteja lá como primeiro analista, tá? Às vezes isso demora um pouco mais. Valeu, boa sorte, sucesso. Luiz Fernando, como funcionam as vagas de Equity Research quando estão em alta e quando estão em baixo? Cara, as vagas, elas são relacionadas ao número de vagas, né? Tipo, cara, por exemplo, o mercado, quando tem as características desejáveis que fazem o mercado aumentar de tamanho, novas gestoras abrindo, é algo bom. Grana nova sendo captada pelos fundos de equities, dinheiro novo, mais taxa de administração, potencialmente mais taxa de performance, o bolo de receita é maior para as gestoras, que são as clientes das corretoras. Então, assim, o que faz? Qual que é o principal driver hoje no mercado e na maioria das partes? Obrigado, Arthur. É assim, cara, taxa de juros americana, né? Porque, assim, o raciocínio muito simplista, taxa de juros nos Estados Unidos baixa, diminui a atratividade de você obter o que é considerado no mercado a taxa de juros livre de risco, que é a risk-free rate americana. Entendeu? Então, assim, porra, eu vou inventar, se a taxa de juros nos Estados Unidos está alta, eu, bilionário, vou botar meu dinheiro em fundo de ação no Brasil para ficar brincando de cassino. Assim, eu tô falando de um jeito meio assim, zoando, mas, porra, cara, se eu boto minha grana no CDI aqui no Brasil ou nos Estados Unidos e eu tô tendo um rendimento razoável, para que eu vou aumentar meu apetite para risco? Então a dinâmica é assim, de uma maneira muito simplista, aumenta a taxa de juros, cai a taxa de juros nos Estados Unidos, vem grana dos Estados Unidos para o Brasil, se aqui a taxa não cair também e estiver alta. Vindo para cá, eu tenho mais capital no Brasil. E dentro do Brasil, caindo a taxa de juros aqui, o cara que está no CDI, o cara que tem 10 milhão, e eu falei milhão de propósito, sem S. O cara que tem 10 milhão, ele vai ganhar 1 milhão por ano na taxa de juros, sei lá, vou inventar aqui, tá? Vou fazer a conta errada. O cara tá ganhando 100 mil por mês, cara. Pra que eu vou comprar ação, ficar analisando empresa ou colocando num negócio que sobe, desce, cai? Então assim, mas se o cara que tem 10 milhões, ele começar a ganhar 20 mil por mês de rendimento no livre de risco, ele vai começar a se coçar, botar dinheiro nos fundos e a indústria vai captar com esses movimentos macro que eu tô te falando. Isso tende a aumentar o número de gestoras ou aumentar a grana que as gestoras estão gerenciando, migra dinheiro de renda fixa para renda variável, isso cresce o mercado. E tem a dinâmica também das empresas fazendo IPO, né? Os bancos de investimento, eles estão sempre ali, na orelha das empresas para elas fizerem o IPO. Isso tem a ver até com a condição do empreendedorismo do Brasil, né? Porque se o Brasil fosse um país que fosse mais fácil empreender, embora eu acho que é uma excelente opção, mas tem que ter peito, né? Não pode ser um medroso. E aí, as empresas começam, tem um empreendedor que tem uma ideia, e um dia ela chega na bolsa, cara. E os bancos, eles sempre estão querendo fazer IPO, mesmo que tenha uns micos para enfiar no mercado, como aquela Enjoei, por exemplo, entendeu? Fazendo inimizade aqui, mas eu tô dizendo, tem negócios às vezes são mais desafiadores e tal, mas quando o mercado tá bombando, os bancos de investimento conseguem, as empresas, até empresas de não tão boa qualidade, ou mais incertas, porque não tem track record, conseguem abrir o capital. Isso aumenta a demanda por analista, porque se entra pegando o melhor cenário, né, que você perguntou, baixa a taxa de juros dos Estados Unidos, vem grana para o Brasil, baixa a taxa de juros aqui, sai dinheiro no Brasil de renda fixa para renda variável, bomba, teu primo aí abre uma asset, todo mundo abre asset, quer contratar analista, cheio de grana, aí asset que não tinha nada, agora está com um bi de gestão. Pô, e tem várias empresas novas na bolsa. Essa empresa ela precisa do analista, porque ela não existia antes, agora ela existe, ela tem grana para pagar o analista, e o analista, ele precisa de mais analista ainda, porque você tem empresas novas que ninguém cobre. Quando eu estava lá na Claritas em 2020, cara, tava faltando analista, de elétricas então, pô, nego, lá na Claritas a gente não conseguia olhar as empresas, tipo, os caras da BTG, do BBI, mandavam no WhatsApp, assim, no grupo Claritas BBI, Claritas
BTG, pô, e aí, vocês vão olhar o deal de empresa tal, sei lá qual, enfim. Cara, a gente fala, o que faz essa empresa? Isso é raro acontecer. Tanta empresa indo para IPO, então assim, esse é o melhor cenário, entrando grana em renda variável e várias empresas fazendo IPO. E a má notícia, ou a boa notícia, ou que é uma faca de dois gumes, é que o Brasil ele é um país que ele tem uma característica. O mercado de equities ele já é cíclico, de certa forma. E o Brasil ele tem essa característica. O cenário ideal é quando você tem, vê esse governo aí, o mercado está desconfiado, o Bill Ackman, que é um investidor gringo, porra, muito relevante aí, é um dos maiores investidores, pô, cara super renomado, o cara fala que o Brasil vai se tornar ininvestível, aí você tem um cenário que, puta, mas todo mundo tira a grana, vira um terror aqui. Você, Luiz Fernando, continua estudando, aprendendo, gosta do mercado, não vai sair porque não tá bom de ganhar dinheiro agora. Aí daqui a 2026 entra um candidato a salvador da pátria, que o brasileiro adora isso, né? Falei brincando, mas um cara que realmente é bom, mais pró-mercado, tipo, sei lá, entra um Milley aqui, tô inventando. Pô, muda completamente o cenário, entra a grana no Brasil, entra a grana em renda variável, e aí, cadê os analistas? Desistiram, foram fazer outra coisa, foram trabalhar em RI, se aposentaram, foram chorar no quarto, e aí você tem um gap de mão de obra, e vão catar qualquer um que tiver. Se você for um cara qualificado, você vai porrar essa hora, se bobear no primeiro ano vai ganhar uma mega grana. Então assim, cara, joga o jogo de longo prazo, que é mais garantido. E por que eu falo isso, cara? Porque eu vejo que tem que ter essa cabeça, que essa cabeça você não vai se estrepar, entendeu? Agora, se você falar, não, agora eu tô me formando, pô, ouvi dizer que a Equity Research ganha dinheiro rápido aqui, pô, nem entra, entendeu? Nem entra, é isso que eu acho, porque você tem que gostar do que você faz, que aí, se você tiver permanecer, vai dar mais certo, entendeu? Valeu, Arthur. Antônio Machado. Faz sentido sim, perguntei pensando tanto no beta quanto na questão do prêmio. Renda fixa aqui no Brasil rende mais. Renda fixa, você bota um equity risk premium negativo. Cara, são distorções aí que acontecem. Eu acho que um cara que... Porque o que eu acho, cara? Eu não sou grande consumidor aí do Damodaran, que é considerado o papa do valuation, puta cara. Mas o Damodaran, ele tem uns... Com certeza tem artigos dele, até acho que é Musing on Markets, o blog dele. E conforme eu já falei, para mim a bíblia do valuation é o livro da McKinsey. E mais discussões mais filosóficas e mais pensando nessas como lidar e como estruturar o... Porque assim, cara, não é a técnica de fazer ou a planilhinha de fazer. Importante também é o raciocínio, vamos dizer, filosófico de como você construiu esse raciocínio. E você está falando de uma aberração, de uma distorção de mercado, né? Porque no longo prazo o ativo agregado bolsa é mais arriscado do que investir no CDI. Deveria tradear a um prêmio, você atribui um prêmio de risco por isso. Com certeza não vai usar um equity risk premium negativo, né? Que aí realmente é uma loucura. Mas é um bom ponto. Edu, valeu, Edu. Conhece o case da Enjoei? Você me perguntou, eu nem vi se eu falei agora, resmunguei da Enjoei aqui, cara. Não, cara, assim, ó, o G Mendonça, deixa eu ver quem é, acho que é Gabriel. Cara, eu não vou falar da Enjoei porque eu não conheço o case. Não vou falar muito sobre a empresa. Pra você ter ideia, eu nem olho mais, nem sei se desabou, não sei o que. Eu sei que quando teve o IPO, eu não gostei do papo, porque quando o mercado está muito oba-oba e empresas de menos qualidade estão entrando no mercado, é muito arriscado, né, cara? O negócio de marketplace é um negócio que o nome já diz, enjoei, né? Eu tô te falando até porque uma vez eu vendi um iPhone nesse negócio, tá, cara? Um iPhone velho aí. Um iPhone usado quando eu troquei o meu. E assim, cara, eu como consumidor eu achei uma porcaria, nunca ia usar de novo. Então se é um negócio que eu nunca ia usar de novo, eu já fiquei enviesado, porque às vezes os usuários gostam muito, né? Mas o que eu acho? É um negócio de... Me corrija se estiver falando porcaria, tá? Mas que eu me lembro, é um business de marketplace. Eu me enjoei
de alguma noite mulher, né, se enjoa de uma bolsa, de uma marca cara e ela vai vender lá nesse marketplace. Então é um marketplace mais específico e mais nichado do que o Mercado Livre era antigamente, que agora eles também se tornaram uma coisa muito maior que isso. Então, quando você, cara, pra você competir com a Amazon, pra você competir com o Mercado Livre, às vezes faz sentido, porque quando você constrói um negócio de tecnologia nichado, você tem uma experiência do usuário diferente. Se eu abro, vamos supor que no Mercado Livre venda carro, tá, mas se eu abro um marketplace só de carro usado, eu consigo ter a experiência do usuário na tela, a maneira dos botões que o cara aperta, uma coisa mais customizada para vender carro. Eu posso eventualmente criar uma vantagem competitiva e disruptar, não é disruptar, mas assim, é um termo, né, que tá na moda, que ficou na moda, mas assim, eu consigo superar o Mercado Livre, mas é um mega de um desafio eu conseguir tirar market share de um marketplace grande. Então assim, eu não vi diferencial da Enjoei, eu achei um lixo, porque quando eu usei, eu vendi meu iPhone, os caras demoraram tipo 10 dias para me pagar, eu falei, meu, o cara é malandro agora. Além de ele cobrar uma baita de uma taxa, de um percentual por ter intermediário o negócio, ele vai segurar minha grana. Então assim, isso daí pra mim é péssimo. Eu, se eu tivesse que olhar, eu nem olharia o negócio, porque eu já fiquei com birra. Mas você também não pode ter birra, porque às vezes aconteceu com você e o business é bom. Mas eu não tenho uma percepção boa, mas não olhei, entendeu? Me diz aí que eu fiquei curioso agora da tua opinião. E aí, pessoal, se não tiver mais pergunta, a gente vai dormir. Será que se eu consigo gravar essa live no feed? João, cara, eu terminei a live, é só eu compartilhar ela, e eu tenho feito isso, tá? Eu tenho deixado disponível essas. Não, tranquilo, cara, vai ficar no feed sim, e depois eu vou... Não posso por compliance, mas nesse preço vale olhar. O Gabriel, você gosta de Enjoei? Pô, deve ter derretido essa jaca, hein, cara? Eu não é muito velho investor, né? O que você faz? Você é buy side ou sell side? Enfim. Ou você cobra Enjoei aí, complica mesmo. Pô, Luiz, obrigado, cara. É bom saber que tá agregando aí. Porque o que acontece, cara? Como eu tenho muita experiência neste segmento, a gente cai em alguns erros, né? Às vezes fica falando coisa muito complicada achando que os outros entendem. Ou às vezes você simplifica demais, também fala coisa muito simples achando que os outros não entendem. E o público não é exatamente homogêneo, né? Mas eu tenho uma crença de quem tá aqui. Legal, Gabriel. Não vou perguntar onde, tá? Que essa pergunta não se faz aí. Inclusive essa questão, mas voltando ao que eu tava falando pro Luiz, né? É bom que tá agregando aí, mas às vezes o público ele não é exatamente homogêneo. Então às vezes eu vou falar coisa muito óbvia para alguém e tal, mas eu não vou tratar ninguém igual o Debiloid, de ficar falando coisa muito básica, assim, tipo, enfim, igual alguns conteúdos que tem por aí. Eu já falei para vocês, eu tô falando aqui com quem quer ser analista, não tô... Eu já ouvi assim, é melhor você falar análise de ações, não, eu falo equity research mesmo, porque o cara que se assustar com esse nome já vai lá, porque no momento eu tô a fim de formar analista e não um cara que investe na pessoa física, embora não precisa ser gênio para saber que o mercado de ensinar a pessoa física a investir é muito maior do que quem quer ser analista, né? Mas no momento aí a minha praia realmente é essa, é o que eu quero fazer. Beleza? Obrigado vocês, pessoal. Já vou compartilhar aqui e vai ficar salvo, tá? E é isso, pessoal. Abraço. Boa noite. O Math entrou agora. Math, vai ficar salvo aí a live. Matheus, valeu. Abraço. Valeu, Gabriel. Calma aí. Tranquilo, Luiz. Boa. Você viu que eu falei tchau e voltei, né? Deixa eu só ver aqui. Tem mais uma pergunta. Fica pra... Não, calma. Peraí. Deixa eu ver se eu sei a resposta. Senão, Lucas de Paulo. Senão eu vou fingir que tô indo embora.
o que acha sobre Vale, considerando a negativa expectativa do setor muito arriscado, considerando ferro 80, 85 daqui a 4 anos. Chegou a modelar. Não vou falar sobre Vale porque eu não tô olhando, mas é uma puta empresa, né, cara? Mas depende aí do momento. Lá na Claritas o Edu gostava bastante quando a gente tava olhando, mas aí depende de preço, né? Como eu não tô olhando o case, você me dá informação de minério de ferro daqui a 4 anos, eu não vou dar opinião, tá? Isso é importante também. Quando não, como diz o outro, não sabe, deixa. Se precisar mesmo, você me chama aqui no direct que eu checo aqui com os meus contatos. Porque se eu não sei, eu sei quem sabe. Falou, galera. Abraço. Tchau.